estamos de volta. Não é raro artistas produzirem obras para desabafar sobre os sentimentos. Músicas, quadros, livros, filmes são infinitos exemplos onde podemos ver os seus sofrimentos e alegrias nas composições. As cantoras Shakira e Miley Cyrus. Perdão, gente. Por exemplo, lançaram músicas recentemente para desabafar sobre as traições dos seus ex-companheiros. Outras cantoras, como Beyoncé, Taylor Swift e Marília Mendonça, fizeram o mesmo. É mais fácil pronunciar Marília Mendonça. Bem sem mais. dúvida. Agora, e quando as emoções mais difíceis se tornam impeditivo para o trabalho? Na última semana, o cantor Zé Neto cancelou um show devido a uma crise de ansiedade. Um ponto positivo é que a saúde mental já não é mais tabu e é cada vez maior o número de profissionais e famosos que reconhecem a própria vulnerabilidade. E hoje, aqui no estúdio, você vai ver o quanto a arte pode ser uma válvula de escape. Como aproveitá-la em caso de traições ou ansiedade. Os psicólogos Alexandre Brito e Rafaela Feijó, que também é arte-terapeuta, estão aqui com a gente. Muito bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de começar a entrevista te perguntando o seguinte. A gente fala da arte como um escape antes de acontecer, digamos, ou para tratar a ansiedade, mas também como uma forma de... no caso da Shakira, de vingança, né? De expor a situação com o ex-marido, enfim. Em que sentido que a gente pode trabalhar a arte? Em todos eles mesmo? A arte é bem ampla nas suas Muito. possibilidades, né? E a música mais ampla ainda, porque a gente tem a música desde os primórdios como uma das primeiras formas de expressão, né, do ser humano. Então, assim, nestes casos, né, a gente trabalha a arte como expressão, que a gente chama catarse, liberar a energia da vivência, do que aconteceu, de elaboração, que é um segundo passo, o que eu vou fazer com isso que aconteceu, e aí de transformar a situação, né, de poder passar adiante. Né, de tratar aquela situação que está trazendo algum desconforto, alguma dificuldade. Então, às vezes, a gente escutar uma música de traição, sendo que a gente sofreu uma traição, pode trazer um outro ponto de vista, um outro olhar que pode fazer com que a gente tome outras atitudes, né, que a gente pense outras possibilidades, outra saída. Ou, simplesmente, eu me identificar com aquilo e deixar a emoção fluir através da identificação, né? Da conexão que a música que aquele ator, aquela cantora produziu com o meu sentimento, com a minha emoção. Talvez isso explique o sucesso danado que a música da Shakira fez, né? Pois é, mas eu ia abordar esse ponto com o Alexandre, que é o seguinte: você tem maneiras, de espiar, de colocar para fora esse sentimento, né? Nesse caso da Shakira, me parece assim que o que causa mais, eu acho que até mesmo popularidade, que provocou mais popularidade, é que a exacerbação, o desabafo dela é dirigido, claro e, digamos, quase explícito, diferentemente do que outras músicas. É isso, quer dizer, daí as pessoas acabam meio que se identificando também com esse fato de ultrapassar o limite, digamos, da descrição, em que em outras músicas, né, a pessoa chega e fala de uma traição, mas não deixa muito claro quem é que traiu. Não expõe o outro, Não expõe né? o outro, né? É verdade. Quando você vê essas situações, igual você está trazendo, né, Cacá, de que eu tenho uma cena em que eu vivo algo, só que quando eu levo essa cena para além do que eu vivo, para os outros, pode se tornar obscena. Você Ótimo. pode ir para além de uma intimidade, você pode se expor o outro, corre esses riscos, né? É claro que a expressão ela é muito importante, né? Sem a expressão a gente adoece, né? Mas a expressão também tem limites, né? Você tem que saber quais são os limites daquilo que eu vou dizer, daquela mensagem que eu quero passar, ou até mesmo quando é alguém de grande alcance como artistas, o que eu posso provocar no público, porque muitas vezes o sentimento diante de uma traição, de uma experiência ruim com o outro, leva a uma tentativa de vingança. Sim. E hoje tem muita cultura do cancelamento, então visando às vezes a saúde mental, você pode provocar algo ruim socialmente para essa pessoa que você está destinando essa música, né? Fica até uma questão, será que também a pessoa não acaba se expressando, mas de alguma forma não está ainda ligada a essa pessoa eternamente
com essa música, de alguma forma, cria uma ligação. Então, é claro que a arte, a música, nunca tem uma face só. Então, quem ouve, quem compõe, você não interpreta a música, é ela que te interpreta. É isso que é interessante, né? Você olha uma obra de arte, um quadro, seja que for, é ela que te faz pensar. E a gente não pensa igual. Você vai ter uma reação diante de uma música, a Andressa vai ter outra. Então, a arte tem essa potência justamente de tocar algo em nós que não necessariamente é algo idêntico, mas que produz uma certa identificação também. Muito interessante. Eu gosto de pintar aquarela de uma forma muito amadora, né? Mas é realmente ali que eu expresso o que eu estou sentindo naquele dia. É engraçado isso. Então, é isso mesmo? É você transbordar aquilo que você sente através da arte? Eu vou completar a pergunta de Andressa perguntando o que é a arte-terapia, juntando as duas coisas. Boa. Pois é, a arte-terapia é uma modalidade de intervenção terapêutica, em que a gente se utiliza de ferramentas artísticas para alcançar diversas finalidades. Pode ser o diagnóstico, o tratamento, a livre expressão, até processo de educação. E por que você, como você está dizendo assim, eu pinto de maneira, né, para me expressar, para me colocar? As pessoas não precisam ser treinadas em artes para ter um trabalho em arte-terapia, né? Porque a expressão, ela acontece em todos nós. Eu estava até comentando com o Alexandre, a criatividade é uma potência do ser humano. Isso acontece dentro da gente, não é só para os artistas, para o pessoal de marketing. Isso é para a vida. É uma forma da gente exercitar, tanto na arte-terapia como com a criatividade, soluções para a nossa vida. E a arte-terapia, a pintura, a música, a escrita, a poesia, ela dá forma as nossas questões interiores, né? As nossas demandas, as nossas vivências. Então, se eu estou mais triste, eu vou ouvir uma sofrência. Se eu estou mais alegre, eu vou ouvir um samba, alguma coisa assim. Como o Alexandre falou, a arte nos escolhe, né? Então, assim, você pinta porque essa expressão, ela é melhor em você, ela flui melhor em você. E para isso a gente não precisa ser treinado, a gente consegue nos colocar. Eu sei que a sua arte, Cacá, é cantar, não é? Expressão. Não, essa é uma surpresa para mim, Cacá. Você não sabia, não? Não sabia disso. Gente, como você assim? tem que ouvir o Cacá cantando. Não, é quase que um hobby. É isso que eu ia te perguntar. Onde que termina o hobby e onde que começa a arte-terapia? Bom, até para deixar bem claro, eu, por exemplo, sempre gostei muito de samba, e aí alguns amigos me convenceram a fazer uma apresentação cantando samba, etc. Mas eu nunca entendi isso como uma terapia, eu entendia mais como algo que me dá prazer, obviamente, mas como um hobby. Como é que a gente diferencia, ou não tem diferenciação? Se me dá prazer, já está tudo ok? O hobby e a arte, né? A gente usar a arte como expressão, o que liga esses dois pontos aí, como você falou, é o prazer, a emoção, a afetividade envolvida nisso. Só que a arte-terapia, ela é uma técnica empregada, né? O fato de você cantar e você se usar de arte para obter prazer é terapêutico. Então, assim, a gente vai ter arte-terapia quando a gente tem um fim terapêutico. Eu vou usar determinada música para alcançar determinado objetivo. Mas a arte é infinitamente terapêutica. A gente viu isso na pandemia, né? Quantas lives a gente assistiu, a quantas textos e livros a gente precisou se valer para dar conta de um momento de insegurança, de tanta dificuldade para a nossa saúde mental, né? A minha, eu já falei que é aquarela e também toco um pouquinho de piano. A sua é tocar também, violão, né? Violão. Cantar também, Cacá, e a tá sua? Vendo? É dança. Dança? Que lindo! Que Amo dança. dançar. De tudo. Tipo... Dança do ventre, forró, zouk. De tudo. Que legal. Muito bom. Então, falando de música, o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, cancelou um show no último fim de semana após passar mal e enfrentar uma crise de ansiedade. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o sertanejo tranquilizou fãs e disse que irá voltar em breve ao trabalho. Veja só. Galera de Santa Cruz do Rio Pardo, passando aqui primeiramente para pedir desculpas por não ter conseguido fazer a apresentação de ontem. Dizer e agradecer a galera pela compreensão, pelo carinho
Queria agradecer a galera do SAMU que me tratou super bem, que fizeram todo o pronto atendimento ali para mim. Chegamos na festa, atendemos todos os contratantes, a todos os convidados que tinham para atender. E pouco antes de subir no palco, tive uma crise de ansiedade e fizeram os medicamentos e infelizmente constataram que não dava para eu fazer o show, porque eu estava grogue pelos remédios e acabaram me encaminhando aí para a Santa Casa de Rio Pardo, mas onde fui muito bem atendido também. Já estou em casa, graças a Deus, está tudo bem, então... O que é uma crise de ansiedade? Como a gente identifica essa crise? A ansiedade, só para explicar rapidamente, é uma reação comum em qualquer organismo, né? Ou seja, um animal humano ou não, né? Diante de uma dificuldade, de uma situação de estresse, de um medo, de uma situação de risco. Já a crise de ansiedade é quando você tem reações corporais, né, e psicológicas que fazem com que você comece a ter o quê? Uma certa paralisação diante de uma situação. Então, quais são os principais sinais da ansiedade? A palavra ansiedade significa sufoco em latim. Então, onde a gente vai sentir? No pulmão. Então, em geral, a gente sente o quê? Falta de ar, tremor muscular, você começa a desacreditar de você, tudo você começa a pensar de um jeito muito mais amplo, que seria uma coisa simples para ser pensada, né? Então, acaba pensando de modos mais catastróficos também, porque a ansiedade causa isso na gente, esse medo. Então, a ansiedade, ela produz isso, né? Um medo de um futuro, um receio de um passado, uma dificuldade com o presente. Então, a ansiedade, ela faz isso e pode paralisar. Então, em geral, ela traz esse sufoco quando é transtorno, diante até mesmo das pequenas coisas da vida. Isso é um problema que é geral no brasileiro hoje, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Temos motivo para isso. Muitos. Olha, eu sei que nosso tempo já terminou, mas eu queria relembrar também a história da Premier da Nova Zelândia. A gente tem imagens dela aí para soltar, porque ela, inclusive, pediu a renúncia do cargo, diz que não vai concorrer à reeleição, também por uma questão de saúde mental, né, Alexandre? Sim, ela, e é bom a gente lembrar, ela tinha um nível altíssimo de aprovação. Exatamente. Altíssimo. Ela foi a ponta firme, digamos assim, durante a pandemia na Nova Zelândia. Foi muito forte, muito firme. Pessoa nova, né? Pessoa super jovem, ela tem 42 anos. E mesmo assim ela pediu para renunciar. Renunciou mesmo, né? Ela viu o seu limite. Isso, cada vez mais as pessoas estão se matando menos pelo outro. Não importa o lugar que você ocupa social, né? Então, isso é muito importante, demonstrando que o cuidado com a saúde mental vem se tornando prioridade. E se acharam que ela foi egoísta, não tem problema. Porque, às vezes, é isso mesmo, o cuidado de si, às vezes passa essa imagem, né, de fracasso, que como assim ela vai nos abandonar, mas, na verdade, a gente está vendo uma inversão. Então, cuidar da saúde mental, às vezes, diante de toda a responsabilidade, pressão social e exigências do outro, né? Ela dá esse passo para trás, às vezes é um para trás para dar dois para frente. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado também, viu? Obrigada a você.